Olá, meu nome é Juliana Garcia, sou do site Pedagogia para Concurseiros e nós começamos neste momento nossa aula sobre conteúdos de ensino. Bem, nós vamos começar a aula agora sobre conteúdos e eu já vou te avisar que é muita coisa para você memorizar. É claro que nós não conseguiremos memorizar e compreender todos esses conteúdos, mas eu vou trazer também alguns mnemônicos para te ajudar. Quando nós falamos sobre conteúdo, cada banca ela vai ser bem específica e cobrar um tipo de assunto. Então, algumas bancas têm preferência por uns aspectos, outra por outros aspectos, mas aqui nós vamos estudar tudo. É claro que daí você faz uma verificação na sua banca e dá um enfoque muito maior, tenta memorizar as informações que são cobradas mais pela sua banca. É por isso que, além do nosso simulado, com as questões comentadas, é bom depois você verificar, identificando várias provas da sua banca e tendo essa compreensão do que ele gosta de cobrar mais. Isso não quer dizer que você vai ficar lendo só aquele mesmo conteúdo da sua banca, porque às vezes as bancas elas renovam e elas cobram algo que ela não estava cobrando antes. É por isso que aqui nós sempre vemos todos os aspectos possíveis, ou pelo menos os principais aspectos de diversas bancas. Então eu vou falar para você agora, como a nossa introdução, quais são os tópicos mais cobrados nos concursos. Alguns concursos vão cobrar para você sobre a compreensão de conteúdos que é descrita na Constituição. É por isso que nós vamos começar falando sobre a Constituição. Mas há também a cobrança do conteúdo, ou seja, da sua compreensão sobre o conteúdo quando ele fala destes tópicos. Ele quer saber a definição de conteúdo que Pilete, Coll e mesmo Libânio fazem quando abordam esse tema. Há também a necessidade de você compreender quais são os planos de currículo, e vou dizer já que CESP adora esse conteúdo. Ainda sobre esse conteúdo, os maiores decorebas vão ficar em relação aos critérios. Então vai haver critério para seleção do conteúdo e critério para organização do conteúdo. Você também deverá saber quais são os princípios e modalidades de conteúdo. E por fim, o conteúdo que é mais cobrado em concursos de prefeituras e também algumas bancas, que são os estilos, os tipos de conteúdos, que serão os conteúdos, então, os conceituais, fatuais, procedimentais e atitudinais, e é um conteúdo que você vai achar nos PCNs. Bem, agora que nós já fizemos a abertura, vamos começar a verificar cada uma dessas informações e já avisa você para você pegar o seu caderninho e começar a fazer muitas anotações. O primeiro item que já foi cobrado e apareceu em concurso é a descrição literal do artigo 210 da Constituição. O artigo vai dizer que serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, isso você já sabe. Você já viu essa aula quando falávamos de currículo, da base que é fixada nacionalmente, mas aí esse artigo vai acrescentar, ele vai dizer de maneira a assegurar a formação básica comum, nós já havíamos visto isso também, e respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. É esse fragmento do final que é a informação nova que você deve ter. Então ele vai falar em dois aspectos que para mim são culturais, os dois, que é o cultural e o artístico, e em seguida nacionais e regionais. Então você precisa lembrar que quando nós vamos trabalhar os conteúdos e os currículos, nós devemos respeitar os valores que são trazidos pela cultura, pelos meios artísticos, os que são regionais e os que são nacionais. Os parágrafos que vão caber dentro desse artigo é o que fala sobre o ensino religioso e também o que fala sobre o ensino indígena. E aqui, quando vai falar da educação indígena, ele vai falar que a educação será feita em língua portuguesa, mas que é assegurada às comunidades indígenas a utilização da língua materna deles, além de processos próprios de aprendizagem. Isso porque há essa garantia do respeito à cultura indígena. Quando nós falamos sobre a definição, o que é conteúdo, você tem que tomar bastante atenção, ter bastante cuidado, porque quando aparece uma descrição muito parecida à parte técnica, isso parece pra gente certo, mas nós estamos aqui tratando de conteúdo teórico, então a compreensão, ou o que deve ser entendido quando falamos de conteúdo, ele é algo muito mais teórico do que o que nós definiríamos como conteúdo se nós fôssemos dar a nossa opinião sem um conhecimento prévio, sem um estudo prévio sobre o assunto. Então, algumas questões sabendo disso vão falar para você
você, por exemplo, que conteúdo é um conjunto de atividade que você faz para transmitir o conhecimento e avaliar ao final do processo. Agora que você já tem essa informação principal, vamos ver como os autores descrevem o conteúdo para nós. A primeira definição é de Cole, ele vai dizer que os conteúdos escolares designam o conjunto de conhecimentos, então ele vai falar que são o conjunto de conhecimentos ou formas culturais cuja assimilação e apropriação por alunos e alunas é considerada essencial para o seu desenvolvimento e socialização. Então, o aluno precisa se desenvolver e também socializar. Aí eu vou utilizar o conjunto de conhecimentos e formas culturais para que ele tenha esse desenvolvimento. Então, para Cole, o conteúdo ele vai ser esse conjunto de conhecimento e de cultura. Então, é essa definição de Cole sobre conteúdo. Perceba que é bem diferente daquilo que a gente acabou de falar. O próximo fragmento que nós vamos ler para ampliar ainda essa compreensão sobre o que são os conteúdos vai dizer: são o conjunto de conhecimentos, habilidades, hábitos, modos valorativos e atitudes organizados pedagógica e didaticamente, buscando assimilação ativa e aplicação prática na vida dos alunos. Perceba que ainda tem essa ideia de itens ou aspectos da cultura, que ele vai falar em habilidades, conhecimentos, valores, modos e atitudes organizados didaticamente, ou seja, são aqueles elementos da cultura que eu vou organizar de forma didática para passar para o meu aluno, de preferência de forma prática, de forma ativa. Então perceba que essa é a ideia que você deve ter quando nós falamos de conteúdo. São esses os conceitos que os autores utilizam para falar sobre conteúdo. Aquela informação que eu falei antes é uma visão totalmente tradicional ou tecnicista. Na sua prova, se aparecer daquele jeito, estará errada. Algumas questões ainda vão tentar te confundir em relação aos objetivos e os conteúdos, mas nós já vemos falando há muito tempo de como nós pensamos a construção da aula e eu acredito que você não terá dificuldade em perceber esse conteúdo quando ele quer te confundir na prova. De qualquer forma, o Pillet vai dizer que primeiro eu tenho uma dada realidade em que eu vou compreender a realidade. A partir do momento que eu entendi a realidade, eu vou traçar meus objetivos de aprendizagem. E a partir do momento que eu tracei meus objetivos de aprendizagem, aí sim eu vou escolher métodos, técnicas e conteúdos. Então, se falar para você que primeiro eu tenho que escolher os conteúdos para depois os objetivos, a questão também estará errada. Acho que até agora está bem tranquilo o conteúdo. Vamos começar a complicar então. Agora nós vamos falar sobre os dois planos do conteúdo e é o conteúdo que o CESP adora. Então, se você vai fazer CESP, você precisa memorizar, você precisa compreender muito bem esse fragmento. Quando o Pillet vai falar sobre a organização do conteúdo, ele vai falar que existem duas formas ou dois planos. Um plano ele vai chamar de temporal e o outro ele vai falar que são planos de uma mesma série. Ou seja, quando eu vou organizar os conteúdos, ou eu vou organizar ele, por exemplo, em um currículo de uma forma que preveja todos os anos da educação básica, e é por isso que ele vai falar temporal, que é de todo o tempo, e eu também vou organizar os conteúdos dentro de uma série só. Aqui, para memorizar, lembre mesmo de uma lista. Se eu vou fazer uma construção, eu vou organizar os meus conteúdos, eu estou lá na fase do planejamento, estou organizando os meus conteúdos para os 4 anos da universidade, o documento ele será vertical porque eu vou estabelecer vários conteúdos para cada bloco ou para cada semestre. Então, quando falarmos de temporal, você vai ter que lembrar que é todo o tempo que a pessoa vai ficar naquela etapa da educação e é por isso que ele vai chamar também de vertical. Então, você vai ter que lembrar temporal, ele vai perpassar várias séries ou vários anos e ele vai ser chamado de vertical. O CESP ainda vai acrescentar uma informação aqui e vai cair dessa forma em várias questões. Ele vai falar que o vertical ele está relacionado ao nível de complexidade dos temas. Aqui você tem que lembrar lá daquela explicação do Brunner. O Brunner fala que a aprendizagem ela corre em forma de espiral, onde no primeiro ano, por exemplo, eu ensino um conteúdo, mas de uma forma mais superficial, e ao passar dos anos, eu vou trabalhando novamente aquele conteúdo, só que reforçando mais e ampliando a compreensão, indo para pontos muito mais específicos, muito mais complexos ao passar do tempo. Então, a definição CESP sobre conhecimento, porque o CESP também tem os seus entendimentos,
compreendimentos, então às vezes aparece de forma literal em várias questões o que eles compreendem sobre determinados fatos. Quando o CESP vai falar, ele não vai falar como os autores ou como a maioria dos autores. Ele vai falar que o nível de complexidade, quando é na vertical, ou seja, quando eu estou vendo vários anos e não um ano só, ele vai ter um aumento na complexidade. Então você precisa lembrar de 4 informações. Por temporal, você vai ter que lembrar de tempo, de mais tempo. Se é mais tempo, são vários anos ou várias séries. Como é em várias séries, o meu documento vai ser organizado de forma vertical. E durante essa construção, o nível de complexidade que eu vou selecionar de conteúdo para cada série ou para cada ano, ele vai aumentar. Se você conseguir lembrar disso, se você conseguir perceber a relação sobre essa construção de raciocínio, você não vai precisar ficar memorizando, você vai compreender e vai conseguir fazer isso na prova. Bom, agora vamos para o próximo plano de organização, que é dentro de uma mesma série. Quando nós trabalhamos dentro de uma única série, então nós já organizamos um plano para uma etapa da educação. Por exemplo, uma educação infantil, ou ensino fundamental, ou ensino superior. E agora eu vou organizar esse conteúdo dentro de cada série. Quando eu vou organizar dentro de uma mesma série, ele não vai estar mais de forma vertical, ele vai estar em forma horizontal. Por que ele vai estar em forma horizontal? Porque agora não será algo para complexidade. Eu não vou estar elencando os conteúdos indo para algo mais complexo, mas sim eu vou estar relacionando uma área com a outra. Então eu vou determinar aquela série que eu vou organizar o meu conteúdo e vou começar a descrever cada matéria ou cada disciplina, o que vai ser trabalhado dentro dele. É por isso que aqui, quando for de série, você vai ter que lembrar que é de série, aqui já não é mais algo vertical, eu já consigo estruturar ele de forma horizontal. Então lembre daqueles quadros de horário que nós fazemos, e ele vai falar aqui na organização das várias disciplinas, e o CESP, óbvio, vai utilizar sua própria linguagem e vai falar em diferentes campos do conhecimento humano, mas é a mesma ideia, matérias ou disciplinas. Então, anual, uma lista que vai ter o conhecimento de todos os anos, e no horizontal, que é na série que a pessoa está, ela vai organizar utilizando todas as disciplinas ou todas as matérias, e aí você lembra daquele quadro de horário. Aí alguns textos vão falar a organização das disciplinas, e o CESP vai falar em diferentes campos do conhecimento humano, que dá a mesma ideia, só que é uma palavra mais rebuscada para você ficar em dúvida na hora de assinalar a alternativa. Terminamos este conteúdo, mas eu acredito também que está tranquilo, não ficou muito difícil. Vamos para o próximo. O próximo conteúdo, nós vamos falar sobre os critérios para a seleção. Quando você vai organizar um conteúdo, quando você vai buscar esses conteúdos para colocar no seu plano de ensino, o que você deve ter em mente? Algumas questões vão cobrar falando se você deve adotar um ou outro procedimento. Algumas questões vão apenas elencar eles e colocar algo que não tenha nenhuma relação, mas eu acredito que se você compreender, você entender o que nós vamos debater aqui, você não precisa também ficar tentando memorizar muitas informações. Por isso, quando aparecer a questão, tente refletir e ver se faz sentido, ou a ideia de faz sentido às vezes será suficiente para você conseguir fazer a prova. Então vamos começar a abordar bem rápido, bem superficialmente, depois você faz uma leitura do material sobre cada um desses critérios. Os autores vão dizer, então é Pillet normalmente, que vai dizer que existem alguns critérios. Quando eu vou escolher o conteúdo que eu vou utilizar na minha aula, a primeira coisa que eu preciso ver é validade. Então aquela informação, aquele conteúdo, ele é um conteúdo válido? Ele é representativo? Ele é atualizado? Então eu preciso fazer essa reflexão. Segundo critério, flexibilidade. Se eu tiver que adaptar aquele conteúdo, ou se eu tiver que moldar ele a uma determinada realidade, será possível eu fazer essa flexibilização? Significação. Esse conteúdo, ele tem significado para os meus alunos? Ele tem significado com algo que o aluno já viveu? Ou mesmo ele desperta o interesse do aluno? Possibilidade de elaboração pessoal. Ou seja, o aluno consegue trabalhar com essa informação? Ele consegue comparar, assimilar, selecionar, organizar ou utilizar outras estratégias com esse conteúdo que eu estou selecionando? Utilidade. O conteúdo é útil? É bem essa ideia mesmo geral, trabalhando de forma geral, que você deve perceber. E aí os textos vão dizer que a utilidade, ele está relacionado a colocar aquele conhecimento em prática. Então o aluno vai conseguir colocar aquele conhecimento em prática? Ele vai ajudar o aluno na sua vida cotidiana? Ele permite solucionar problemas? Veja que esse item utilidade, ele é bem utópico na maioria das realidades que nós vemos dentro da escola. E é justamente por isso que ele tem um potencial muito grande
grande para cair em concurso como pegadinha. E por último, a viabilidade e adequação ao nível de desenvolvimento do aluno. Ou seja, eu sei qual é o desenvolvimento do meu aluno e eu tenho que verificar se aquele conteúdo ele poderá ser assimilado ou ele faz sentido ser escolhido para aquela faixa que eu estou trabalhando ou para aqueles alunos, aquele grupo de alunos que eu estou trabalhando. Isso porque eu preciso respeitar tanto o grau de desenvolvimento quanto de maturidade das pessoas que eu estou trabalhando. Pensando na educação infantil, seria totalmente inadequado eu trazer alguma atividade que exigisse uma coordenação motora muito avançada para crianças que estão aprendendo a pegar o lápis, por exemplo. Mas na educação superior também nós vemos casos em que professores trazem pesquisas muito grandes e elaboradas para os alunos do primeiro ano, que ainda não estão adaptados com a escrita. Perceba que são conteúdos fáceis que, se você tiver essa leitura e cair na prova, a sua reflexão será bem importante e normalmente essa compreensão já te ajuda a resolver as questões. Vamos para o próximo tópico. Agora nós vamos começar alguns conteúdos que eu fiz alguns mnemônicos para te ajudar a memorizar. Quando nós falamos sobre princípios básicos do conteúdo, vai aparecer para você dois princípios: o psicológico e o lógico. E é por isso que você vai lembrar do psico-lógico, ou seja, psicológico e lógico. O lógico é a mesma ideia que nós temos quando pensamos em lógica, que é de estabelecer relações entre seus elementos. E o psicológico ele vai estar relacionado a como esse conteúdo será percebido pelo aluno. Então, quando vemos os aspectos lógicos do conteúdo, é como ele se relaciona com os elementos. E quando pensamos no psicológico, é como esse conteúdo será visto pelo aluno, como esse conteúdo será recebido pelo aluno. Então, apareceu essa ideia de dois objetivos, vai lembrar de psico-lógico. Quando nós formos falar sobre modalidades de organização do conteúdo, os textos vão falar de duas modalidades e você vai ter que lembrar de professor-escola. É isso mesmo. Os textos vão dizer que uma forma de organização será aquela realizada nos planos de ensino pelo professor, que essa organização vai ser anual, semestral, semanal, que é onde o professor especifica seus objetivos de ensino, onde ele descreve a ação educativa, ele vai dar essa modalidade do professor. E outra modalidade que ele vai falar é escolar oficial. E aí, quando você lembra de oficial, sempre vai vir aquela ideia de linhas gerais, do guia curricular oficial. E aí o texto vai dizer que visa dar um caminho ao trabalho dos professores de uma rede de escola ou de um estado ou município. Aqui você percebe que as duas modalidades, uma vai tratar sobre o guia ou uma construção que vai servir para escolas, um documento oficial e também os conteúdos que são selecionados pelo professor. Vai organizar desta forma, mas se você lembrar modalidades, professor-escola, você não vai esquecer na hora da prova. Nós já falamos quais são os critérios para que eu selecione os conteúdos, mas a partir do momento que eu selecionei os conteúdos, eu vou organizá-los e aí eu vou tratar com você agora quais são os critérios para organização. Os documentos vão dizer que os critérios para organização, ou seja, eu já selecionei lá os meus conteúdos fazendo todas aquelas observações. Agora eu vou organizar. E na organizar você vai ter que lembrar de organizar em seco. Quando falar em in, você vai ter que lembrar de integração. Quando você pensar no C, você vai ter que lembrar de sequência e o co em continuidade. Ou seja, de forma prática, a partir do momento que eu selecionei os conteúdos, eu vou ter que organizar ele de uma forma que esses conteúdos tenham uma integração entre eles devem ter continuidade e uma sequência. Essa ideia aqui é de evitar uma fragmentação do conteúdo. Então, quando a pessoa escreve esses critérios, ela está tentando te induzir a uma prática que não seja fragmentada. Ela tem que ser contínua, ela tem que ter sequência e ela deve ter uma integração. Aí logo em seguida os dois planos para você não esquecer, o vertical e o horizontal, e também os princípios básicos, o psico e lógico. Lembre também do professor escola. E agora vamos ver os conteúdos que são um dos conteúdos que mais são cobrados, que são a definição dos tipos de conteúdo. Aqui eu montei um quadro para você em que vai ter o conceito, a definição dos PCNs e a definição de call. Isso porque o conteúdo pode ser cobrado das duas formas. Algumas questões vão cobrar de você somente se você sabe os nomes. Então, se você lembrar de
conceituais, fatuais, procedimentais e atitudinais, 2 questões lá do simulado você já resolve só com isso. Mas além disso, vamos verificar quais pontos você deve saber de cada um desses conceitos. Os conceituais e fatuais, eles são organizados pelos autores como sendo quase um sinônimo, mas as questões costumam cobrar como se fossem itens diferentes, principalmente quando vai cobrar de você só um nome. Mas quando vai cobrar a forma ou o tipo de conhecimento que ele significa, o que significa isso, aí ele é cobrado junto. Quando você lembrar de conhecimentos conceituais ou factuais, você vai ter que lembrar mesmo da palavra de conceitos. O que te remete a conceitos? Então você vai ter que lembrar sempre de um conhecimento científico. E de que forma que eu estabeleço o conhecimento científico? Eu vou utilizar símbolos, linguagens, imagens. Lembre de um artigo científico mesmo. Então se você lembrar conceituais e fatuais, conhecimentos científicos, lembrar lá da imagem de um artigo científico com signos, linguagens, imagens, você já lembrará então desse conteúdo, e o César Coe vai dizer que esse conteúdo ele tem o objetivo de transmitir o conhecimento socialmente produzido. Então ele tem mesmo essa ideia ou essa importância da construção de um documento, de um artigo, de um conceito, da delimitação de um conceito. Então, conceitos, artigo científico com todos os seus símbolos, imagens, linguagens e a sua importância na transmissão dos conhecimentos socialmente produzidos. Então, se você lembrar dessas 3 imagens, você não terá dificuldade em lembrar desse conteúdo na hora da sua prova. Quando nós formos estudar os conteúdos procedimentais, você tem que lembrar de procedimentos e principalmente que esses procedimentos estão ligados aos processos de ensino-aprendizagem. Então, o primeiro eu estava trabalhando lá conteúdos em formas de imagem e símbolos, e aqui algumas questões vão aparecer como capacidades. Mas a imagem mesmo que você precisa ter é essa imagem de passos ou procedimentos que o ensino vai utilizar para alcançar os objetivos. Então, enquanto os conteúdos conceituais e atitudinais tinham foco o conhecimento científico, aqui o foco vai ser mesmo os procedimentos ou os passos necessários para atingir os objetivos. Quando falarmos de conceitos atitudinais, vai ser atitudes e valores, então será bem tranquilo você perceber esse conteúdo na sua prova. Quando falar em valores, vai falar em um mundo que rodeia os alunos, vai falar que o indivíduo é moldado segundo suas experiências de vida e que os conteúdos atitudinais passam por uma experiência sociedade, indivíduo, sociedade, ou seja, a sociedade tem normas, o indivíduo reconhece, participa, integra-se a uma sociedade que tem essas normas e ele passa a utilizar essas normas. Aqui, segundo o Coe, vai ser o compromisso filosófico da escola. Então, novamente, o primeiro, que são os conceituais e fatuais, é o conhecimento científico, e é por isso que você vai lembrar lá de um artigo científico com signos, imagens e linguagens. O segundo, procedimentais, são os procedimentos mesmos, ou os passos dos procedimentos que nós vamos utilizar para chegar a um determinado objetivo. E os conteúdos atitudinais são valores, normas ou condutas, ou seja, é o compromisso filosófico da escola. Perceba que apesar de ser um conteúdo que vai tratar essa informação com uma linguagem mais rebuscada, se você prestar atenção, os nomes já te trazem as respostas. É por isso que não será um conteúdo difícil também de você lembrar na hora da prova. De qualquer forma, se vocês tiverem dúvida, faça a opção por resolver primeiro as que falam sobre atitudes e sobre conceitos, e o que ficar no meio disso, o que estiver mais relacionado com a prática ou com o processo de ensino-aprendizagem, vai ser o procedimentais. Bom, agora, por enquanto, de teoria é só isso. Eu acho que foi tranquilo, acho que vai dar para você fazer uma leitura e acertar todas as questões do nosso simulado. Mas antes disso, vamos resolver algumas questões para você ver como esse conteúdo pode cair na prática. A primeira questão que eu vou tratar é uma CESP. Novamente, eu escolhi uma questão que ela parece estar cobrando um assunto, mas na verdade vai exigir de você a compreensão de um outro tema. Lembrando que é por isso que é importante você fazer muita reflexão e sempre tentar entender o contexto das questões, porque o CESP não é uma banca que vai cobrar memorização de você. É difícil ela cobrar memorização. Ela vai cobrar essas relações, essas inter-relações, e se você tiver uma dificuldade em fazer essa leitura, em fazer uma reflexão sobre o que você está lendo, a sua dificuldade na resolução ela será bem maior. Mas vamos fazer a leitura e você vai entender o que eu estou falando. A questão é da Unipampa, de 2013, e vai dizer: a dificuldade de delimitação dos conteúdos disciplinares no plano escolar pode ser atribuída
atribuída aos seguintes fatos: o conhecimento humano cresce exponencialmente, tornando-se rapidamente obsoleto, e o tempo escolar é limitado. A pessoa que vê essa questão fica nervosa e frustrada porque esse conteúdo não estava lá na aula sobre conteúdos de ensino e vai xingar a professora Juliana. Mas a questão, na verdade, ela não quer saber de você conteúdos, apesar dela ter citado conteúdos. Ela quer saber se você entende sobre globalização do conhecimento. Perceba que ela vai falar que o conhecimento cresce de forma exponencial. E que ela vai falar também que esse conhecimento ele se torna obsoleto de forma muito rápida. É só você lembrar lá do Facebook, em que um conhecimento ele é muito interessante e muito rápido hoje, mas daqui a uma semana ele nem era tão relevante assim, ele já foi substituído, ele foi trocado, é tudo muito rápido. E aí ela vai fazer um paralelo entre o conhecimento que é tido na sociedade do conhecimento, na educação, na globalização, e em relação ao conhecimento que é tido pelo currículo, o conhecimento lá escolar, que é limitado. Ou seja, é só você perceber que nós ainda ensinamos aos nossos alunos aquele mesmo conhecimento que nós aprendemos quando tínhamos a idade dele. Então, o tempo escolar, ele é limitado e ele é diferente desse tempo na globalização. E essa questão eu queria saber se você tem essa compreensão sobre globalização e se isso é uma dificuldade para o professor na hora de selecionar o conteúdo. Perceba que ele queria muito mais uma reflexão e saber se você está ligado nas informações, se você é uma pessoa atualizada, se você tem leitura. Por isso, se você continua tentando memorizar as informações, esse é o tipo de questão que vem aqui te provar de novo que não adianta utilizar esse tipo de método que exige só memorização. Bem, mas agora vamos para uma segunda questão para você testar um mnemônico. A questão é da FUNCAB, de 2014, e vai dizer: organizar os conteúdos é estruturar a sequência lógica em que eles serão apresentados aos alunos. Então, ele te dá uma informação já no início. Qual é a sequência lógica? O pensamento em sequência lógica. Dessa forma, os conteúdos devem ser organizados considerando 3 critérios. São eles... Então, organização em 3 critérios, você tem que lembrar do in seco. Vamos ver então qual é a alternativa que vai falar no in seco. A primeira vai falar sequência, importância e grau. Já não é essa. Integração, facilidade de ensino e importância do conteúdo. Ali embaixo também tem a importância do conteúdo no C. O D vai dizer importância do conteúdo de novo, e não tinha importância, eu não vi importância do conteúdo em nenhum tópico que nós falamos até agora. E o D vai dizer em continuidade, sequência e integração, que você inverte e vai virar em seco. Perceba que o conteúdo dele é fácil, mas alguns critérios é bom você ter um mnemônico, porque se você faz só a leitura, sem ter visto esse conteúdo antes, nesse conteúdo que exige de você a memorização, todas as alternativas iam parecer certas. É por isso que alguns conteúdos, quando você percebe que as bancas cobram ele de forma literal, faça um mnemônico ou algo que te ajude a resolver a questão na hora da prova. Bem, gente, agora você tem o material de estudo, tem também as questões para você resolver e verificar como esse conteúdo pode cair na sua prova. Por hoje é só, um abraço e bom estudo!